Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para que nós possamos ler um pequeno trecho da Bíblia. Estou usando a Bíblia do nosso irmão Bernard. Esse texto se encontra em Apocalipse 15. Tem tudo a ver com o que nós vamos fazer aqui agora. Ele está no versículo 3. Capítulo 15 de Apocalipse, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não te magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Em reverência à palavra do Senhor, nós estamos aqui hoje, somos conduzidos por elas. Vamos dar início ao nosso culto. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito faça com que os nossos corações sejam totalmente transformados, para que o nosso louvor seja um louvor agradável e puro ao Senhor. Peço, Santo Deus, que o Senhor conduza os irmãos nesse momento do louvor. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor em tudo esteja conosco. Nós estamos aqui somente para a Tua glória e para o Teu santo nome. Estamos aqui para fazer com que o reino de Jesus Cristo avance um pouco mais. Por isso, seja favorável a nós, seja misericordioso a nós. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua graça. Amém, Pai amado. Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei
Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. La 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 la. Hey, la 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 la, Senhor. La 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 la, Jesus. La 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 la. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. No início era essa palavra, com Deus na Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Bem, irmãos, nesse momento nós vamos tirar um tempo para as nossas contribuições, dízimos e as ofertas. Como o pastor Rony sempre diz, o que de melhor pode acontecer quando nós ofertamos é Deus tirar de nós todo o apego aos bens materiais. E é maravilhoso saber que Deus, sendo dono do ouro e da prata, Ele nos dá esta maravilhosa graça de poder contribuir para o avanço do teu reino. E eu acho que isso também é maravilhoso, isso nos dignifica, isso nos dá um encorajamento por saber que Deus confia em nós desta magnitude. Inclinemos as nossas cabeças em oração. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela esta maravilhosa graça de contribuirmos para o avanço do teu reino. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue nos dando esta maravilhosa graça. Nós sabemos que o Senhor não necessita de nada que nós fazemos para que o teu reino seja totalmente glorioso, grande, magnificado. Nós sabemos que o Senhor não necessita que nós façamos nada pelo Senhor, mas o Senhor, sendo grande em misericórdia, bondoso para conosco, nos deu esta obra, este maravilhoso empenho para que nós possamos desempenhar todos os dias da nossa vida. Tire de nós todo o apego, que o Senhor seja louvado e glorificado também através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Outro igual.
Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Privilégio estarmos aqui mais uma vez, louvando, o Senhor juntos, servindo ao Senhor, em comunhão uns com os outros. Muito obrigado, irmã. É muito bom nós estarmos aqui aos domingos reunidos, poder revermos uns aos outros. Nós vamos orar pelas nossas crianças e depois nós vamos à exposição da palavra. Pai Santo, nós, mais uma vez, nós queremos expressar a nossa gratidão pela vida de cada uma das nossas crianças, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado delas e nós sabemos que as irmãs têm servido essas crianças de todo o coração. E nós rogamos não apenas pelas crianças, mas também pela vida das irmãs que estão se doando, servindo ao Senhor neste ministério, pedindo que o Senhor ilumine a mente delas e também ilumine o coração dessas crianças, para que elas sejam ministradas no poder do seu Espírito e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, aproveitem bastante lá. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, nós estamos dando sequência à nossa série de exposições no Evangelho de Lucas. Então, o pastor Marco pregou na semana passada, e ele foi até o versículo 23, e eu nessa manhã quero partir com vocês do verso 24 até o 35. Verso 24 até o 35, Lucas capítulo 7. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, e eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Esta é a palavra do Senhor. Podem se assentar, meus irmãos. Eu quero nesta manhã trazer uma exposição nessa passagem, porque eu creio que ela é extremamente preciosa, assim como todas as demais passagens das Escrituras. Na semana passada, o pastor Marco pregou a respeito de João Batista, que ali no cárcere, diante da incerteza que o rodeava, ele enviou discípulos, 2 dos seus discípulos, para ouvir de Jesus se ele era o Messias ou se João deveria esperar algum outro.
E aí o pastor Marco disse que Jesus, diante desse questionamento dos discípulos, Jesus fez o que ele fazia de costume. Ele curou enfermos, ele anunciou as boas novas, ele ressuscitou os enfermos, ressuscitou os mortos, e fez vários sinais e despediu aqueles discípulos e disse para eles: olha, vá até João e conte o que os vossos olhos viram. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os discípulos: vá e diga a João que aquilo que vocês estão vendo que eu estou fazendo nada mais é do que o cumprimento das Sagradas Escrituras. Portanto, João não precisa ter dúvida de que eu sou realmente o Messias. E então, conectando com a passagem de hoje, nós lemos no nosso texto que Jesus, depois de responder a esses discípulos sobre o questionamento de João Batista, Jesus agora ele vai fazer um depoimento acerca de João Batista. De fato, o título que eu dei à exposição é João Batista, a ótica de Jesus. João Batista, a ótica de Jesus. Mas antes de nós adentrarmos no texto, eu queria colocar aqui uma pergunta para você responder para você mesmo. Se Jesus desse um testemunho a seu respeito, como seria? Se Jesus desse um testemunho a seu respeito, como seria esse testemunho? De fato, o que Jesus nos fala a respeito de João Batista é tão glorioso e tão simples ao mesmo tempo, que o depoimento de Jesus a respeito de João Batista, ele se torna para nós não apenas uma doutrina, mas também um exemplo a ser imitado. De tal maneira que João Batista, ele nos apresenta não apenas uma doutrina, um ensinamento, mas também ele aponta para a maneira como um servo ou uma serva de Deus deve viver a sua vida prática, no dia a dia. Um comentarista chamado Fritz Heinecker, ele diz o seguinte a respeito de João Batista, ele diz assim, como diz o pastor Marco, abre aspas, em João, o pregador no deserto, não somente se podia constatar a palavra falada no sermão, mas também estudar continuamente a palavra de Deus vivida diante das pessoas. Veja que o Fritz está dizendo o seguinte, quando eu olho para João Batista, eu vejo que ele não apenas era a palavra falada, mas ele ao mesmo tempo era a palavra vivida. O Fritz vai adiante, tudo nele era pregação, o modo de pregar e de viver eram iguais. A coincidência de ação e palavra de pregação vivida e falada, rendeu-lhe o aprisionamento. Porque o ético pregador, em vestes áspera, sentira o chamado interior de dizer a verdade não apenas ao povo, mas também ao opulento e luxurioso soberano, a saber, o rei Herodes Antipas. Essa sua coerência, veja como ele diz, que João Batista é um exemplo de coerência, doutrina e vida, doutrina, vida, ensino, vida. Essa sua coerência não havia resultado somente em seu encarceramento, mas na sequência também lhe custaria a vida, fecha aspas. Portanto, irmãos, eu creio que o testemunho de João Batista e o testemunho que Jesus vai dar a respeito de João Batista deve ser observado com cuidado pela igreja. Mas ele não apenas deve ser observado, mas ele deve ser entendido, ou melhor, compreendido, mas principalmente aplicado a nós hoje. Então, tendo dito essas coisas, eu quero então convidar você que mantenha a sua Bíblia aberta comigo no texto que lemos e me acompanhe durante a exposição. E aí nós entraremos agora na exposição do texto. É interessante você estar com a sua Bíblia aberta, porque, como eu sempre digo aqui, eu gosto que você veja na sua própria Bíblia o que está sendo dito, porque é palavra de Deus.
inspirada, infalível, inerrante, suficiente. Então, é importante que você siga com a sua Bíblia aberta e faça igual os bereanos. Confira na sua própria Bíblia se essas coisas realmente são assim. O versículo 24 nos diz o seguinte: tendo-se retirado os mensageiros, aqui os mensageiros de João, que agora, como eu disse no começo, já haviam visto e ouvido o que Jesus disse a eles, eles agora retornam para João, e assim que eles saem, o texto diz que passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então aqui nós devemos observar que o povo é a audiência de Jesus nesta passagem. E João Batista é o assunto da passagem. Então nós temos a audiência, uma multidão que está em volta de Jesus, e João Batista agora se torna o assunto principal que Jesus irá trazer para aquela multidão. E João é apresentado àquela multidão a partir de uma série de perguntas. Então Jesus introduz a pessoa de João com uma série de perguntas àquela multidão. E a primeira pergunta está aí no finalzinho do versículo 24. Olha o que ele diz: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? As primeiras duas perguntas que Jesus faz são perguntas que nós chamamos de perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta cuja resposta já está implícita na pergunta. Ela já é óbvia, a resposta já é óbvia. Então Jesus pergunta àquela multidão: que saístes a ver no deserto? E ele diz: vocês foram buscar um caniço agitado pelo vento? Basicamente, essa pergunta que Jesus está dizendo, ela poderia ser bem entendida da seguinte forma: quando João Batista surgiu no deserto, proclamando o batismo de arrependimento, o que levou vocês a ir até ele? O que levou vocês a saírem das suas casas e, ao invés de irem para as sinagogas, ouvirem os fariseus e os escribas discorrerem sobre a Torá, sobre as leis, sobre os mandamentos, o que levou vocês a irem ver um homem vestido de pele de camelo, com um cinto amarrado no meio, e que comia gafanhoto e mel silvestre? Ou, em outras palavras, Jesus pergunta à multidão: vocês foram no deserto à toa? E a resposta, como eu mesmo disse, ela já está implícita. Obviamente, a multidão que ouvia Jesus responderia com um enfático não. Não, nós não saímos lá para o deserto para ver um caniço agitado pelo vento, ou seja, um homem inconstante. Era comum na região do deserto ali, que tinha assim aquele tipo, uma espécie de cana, que não era cana como nós conhecemos hoje, mas uma espécie de bambu, bem lembrado pelo Bernard ali, e que à medida que o vento batesse nela, elas ficavam sendo agitadas de um lado para o outro. Então, Jesus pergunta: vocês foram ver um homem que era inconstante, um homem que vivia outrora pregando o Evangelho e outra hora vivendo como se ele nem mesmo conhecesse o Evangelho? E a resposta então daquela multidão seria um enfático não, como eu disse. Aí Jesus então se dirige a eles novamente com a segunda pergunta, está aí no versículo 25. Ele diz: que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Outra vez, é uma pergunta retórica, até porque nós sabemos que João Batista, ele não se vestia de roupas finas. Quando nós lemos Marcos capítulo 1, versículo 6, nós encontramos que João Batista, como eu disse aqui, ele se vestia de pele de camelo, um cinto de couro na cintura, e ele vivia comendo gafanhoto e mel silvestre, ou seja, ele era o oposto dos homens luxuosos, dos reis,
das pessoas de primeira classe da sua época. E, portanto, quando o povo, aquela multidão, havia ido até o deserto, eles, obviamente, não teriam ido lá ver um homem que estava vestido de roupas finas, porque esse não era o lugar de encontrar um homem vestido de roupas finas. E Jesus ainda diz no verso 25 o seguinte: os que se vestem bem, vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Ou seja, seria loucura da parte de vocês irem até o deserto para ver um homem vestido como um príncipe. E vocês, mesmo sabendo que João Batista não estava vestido como um príncipe, vocês ainda assim foram até o deserto para vê-lo. Então, Jesus, com essas duas primeiras perguntas, ele busca uma resposta da multidão, como quem pergunta assim: o que vocês encontraram nesse homem que levou vocês a ir até ele? Porque esse homem, ele não estava vestido de roupas finas, ele não estava no palácio, mas estava no deserto. Esse homem não estava ali como um ser inconstante, que uma hora prega uma coisa, outra hora outra, que uma hora vive, depois já esquece de tudo. Vocês foram lá em busca de algo. E aí, no versículo 26, Jesus avança um pouquinho com a terceira pergunta, e ele diz: sim, que saístes a ver? Um profeta? E essa aqui já não é mais uma pergunta retórica, essa aqui já é uma pergunta que o sim já está implícito. É como se a multidão dissesse assim: sim, Jesus, nós sabemos que João Batista não estava vestido de roupas finas, nós sabemos que João Batista não era um príncipe que vivia nos palácios de Roma, nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos que João Batista, ao invés de ser um caniço agitado pelo vento, ele era um homem constante, um proclamador das verdades do Evangelho, um precursor do Messias. Nós sabemos, e nós sabemos até mesmo que João Batista era um profeta. E esse era um dos motivos que nos levaram até o deserto para ouvi-lo. E aí, Jesus mesmo já responde a pergunta dizendo: sim, eu vos digo. Mas ele não apenas diz: sim, eu vos digo, João é um profeta, ou era um profeta. Não, ele diz no final do verso 26, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Não simplesmente porque João Batista era o melhor dos profetas, mas João Batista era o enviado de Deus para anunciar, para preparar o caminho do Messias, que era aguardado e esperado há anos e anos atrás. E aí, a partir dessas três perguntas, Jesus, então, agora, a partir do versículo 27, ele começa a dizer para o povo quem era João Batista. No verso 26, ele já afirma que João Batista era um profeta, mas também ele exalta João Batista como mais que um profeta. E agora, a partir do verso 27, ele começa a dizer mais abertamente quem era João Batista, e a multidão está ouvindo. E no verso 27 ele diz: este, referindo-se a João, é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ele está citando aqui Malaquias capítulo 3, versículo 1. João Batista, meus irmãos, ele é o enviado pelo Senhor para preparar o caminho do Messias. Ele é o precursor. Ou, em outras palavras, João Batista é o homem vestido de pelo de camelo, que morava no deserto e foi responsável por dirigir as multidões, mas não para si mesmo. E aqui nós já começamos a perceber algo importante para nós aprendermos com João Batista. Que mesmo sendo aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho para o Filho de Deus, João Batista tinha tão claro o seu ministério, tão claro o seu chamado, tão claro a sua posição, que ele atraía multidões, mas à medida que as multidões vinham até ele,
ele as direcionava para aquele que merecia a atenção. Em outras palavras, João, ele foi a causa daquela grande multidão estar seguindo Jesus agora. É por causa do seu ministério, é por causa da proclamação do reino, é por causa da proclamação do arrependimento, que as pessoas enxergaram em João uma esperança de remissão de pecados. O que aquela multidão havia buscado em João era a esperança de uma vida sem culpa dos seus pecados. Então João, mesmo não sendo um príncipe que vivia nas cortes reais, mesmo sendo um homem duro na sua proclamação, porque vocês sabem, ele anunciava à sua geração e os chamava de raça de víboras. Ele dizia que o machado já estava posto à raiz das árvores, como quem pronunciasse o juízo de Deus sobre aquela geração. Ele anunciava arrependimento e batismo para perdão dos pecados. E esse povo foi até João Batista, porque eles encontraram naquela mensagem uma esperança da libertação da culpa dos seus pecados. E aí a pergunta que nos vem aqui é a seguinte: o que você busca quando você vem aos cultos? O que você veio buscar aqui hoje? Ou as outras vezes que você veio ao culto? Quando você vem ao domingo ao culto, você vem buscar o quê? Será que você vem buscar músicas legais, que te fazem sentir bem ao ouvi-las, e que repetem os refrões até que você fique meio que embriagado, né? Com as melodias e solos de guitarras intermináveis, e aí você se deleita nas músicas? Ou será que você vem aqui para ter comunhão com o corpo de Cristo, ouvir a palavra de Cristo, ser transformado por Cristo, a sua imagem e semelhança, ser santificado pela pregação da palavra e pelo poder do Espírito, edificado pela palavra por meio do Espírito, glorificando ao Pai, Senhor do nosso Deus, glorificando ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? O que você vem buscar no culto? As multidões iam ao deserto para ouvir João pregar para elas. E olha como que João pregava para as multidões. Em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 2, nós temos um exemplo do conteúdo da mensagem de João Batista. Olha o que João Batista dizia para as multidões que iam até ele: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse era o conteúdo da mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra, esse verbo arrependei-vos, ele está no presente ativo, ou seja, João Batista estava dizendo para aquela multidão: arrependam-se agora e continuem se arrependendo para o resto das suas vidas. Não é simplesmente um arrependimento que aconteceu lá atrás, quando você foi convertido pelo Espírito Santo, você se arrependeu dos seus pecados. Não, João Batista está dizendo: arrependam-se agora, arrependam-se mais tarde, arrependam-se à noite, arrependam-se de manhã, arrependam-se hoje, amanhã, semana que vem, para o resto das suas vidas, até que Cristo volte, até que o reino se consuma. Arrependei-vos. Essa era a mensagem que João Batista tinha, e ainda assim ele atraiu uma multidão. Essa já não é mais a mensagem que atrai as multidões nos nossos dias. Essa é a mensagem que espanta as multidões. Porque a mensagem que atrai as multidões é: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Essa atrai multidão. Essa atrai um monte de gente. Mas não era essas palavras que estavam nos lábios de João Batista. E era essa mensagem que o povo saiu a ouvir. Nesse sentido, irmãos, nós temos João Batista sendo apontado aqui por Jesus como um exemplo a ser imitado, como eu disse no começo.
João, ele tem um modelo de testemunho que a igreja deve imitar e que deve ser observado por mim e por você. Às vezes nós estamos tão assim acostumados com a palavra testemunho que a gente começa a confundir as coisas. A gente pensa que testemunho é o seguinte: olha o que Deus me deu, veja meu carro, comprei uma casa nova, troquei de roupa, olha como eu tenho uma esposa bonita, olha como eu tenho um marido bonito, olha para a minha família. Eu começo a ostentar as coisas. Mas olha João Batista, olha o exemplo de testemunho de João Batista. Veja bem, vou citar aqui alguns textos. O primeiro, João 1, de 6 a 8. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Vejam o que João Batista dizia a respeito dele mesmo. João 1, de 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Veja que o texto está dizendo que era a fim de que todos viessem crer através dele, não viessem a crer nele. Verso 8 diz: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista não aceitava os holofotes em cima dele. Todas as vezes que, já viram aqueles shows onde as pessoas projetam uma luz no cantor principal? Ou aquelas peças de teatro que a luz está sempre sobre o personagem principal? João Batista era aquele tipo de homem que, quando o operador de luz projetava a luz sobre ele, ele apontava para aquele a quem o holofote deveria estar acima, porque ele não era a luz, ele apenas testificava a respeito da luz. Um pouquinho mais adiante, ainda em João, capítulo 1 ainda, versos 19 a 23, João foi perguntado, João foi convocado a dar o seu próprio testemunho a respeito dele mesmo. E olha o que ele disse aí no texto: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então os sacerdotes e os levitas chegaram até João e perguntaram: quem é você? E aí, o verso 20, nós encontramos o que João Batista disse àqueles homens a respeito dele mesmo. Verso 20, ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Verso 22, disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E aí a resposta de João Batista é uma das mais maravilhosas que eu já vi nas Escrituras. Verso 23 diz assim: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Ô João, veja bem, você é Elias? Não. Você é o Cristo? Não. Você é um profeta? Não. O que você é então? Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas um instrumento pelo qual Deus proclama as boas novas ao seu povo. Eu sou apenas uma voz. Olha só. Se viessem para nós, perguntassem assim: o que você diz a respeito de si mesmo, Silene? Você é profeta? Você é a Messias? Se fosse feita essa pergunta para qualquer um de nós aqui, a única resposta devida e coerente é: eu sou apenas uma voz. Apenas uma voz. Ainda em João, no capítulo 1, versículo 24 a 27, diz o seguinte: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas depois
mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Olha o testemunho de João Batista. Existe um que é muito mais digno do que eu. Ele tem a primazia. E eu, mesmo sendo aquele que veio preparar o caminho do meu Senhor, eu não sou digno nem de me curvar e desamarrar as cordas das sandálias do Mestre. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, João ainda diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Veja o exemplo de testemunho. O testemunho de João, eu disse que ele deve ser imitado por nós, porque o testemunho de João, ele era baseado no princípio de só lhe deu glória. Ou somente Deus a glória, somente a Deus a glória. O testemunho de João era: não olhem para mim, não olhem para os meus dons, não olhem para os meus feitos, olhem para as minhas palavras, porque eu sou apenas uma voz que aponta para a realidade delas. Esse era o testemunho de João. E o testemunho do crente, ele deve ser exatamente desse jeito. O testemunho do crente deve partir do fato para a causa. O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso testemunho, e quando eu estou falando de testemunho, eu estou falando de vida. Eu não estou falando das histórias que nós contamos a respeito daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu estou falando a respeito de vida em conformidade com o Evangelho, porque, como eu disse, João e a sua pregação eram iguais. Então, o nosso testemunho, ele deve partir do fato para a causa. Ou seja, se Deus fez algo por mim, em mim e através de mim, isso deve ser visto como algo que veio de Deus e não de mim. E se veio de Deus, o meu testemunho deve apontar para a causa da bênção que eu recebi. Porque se não for assim, nós caímos naquilo que eu intitulei de ostentação gospel. Eu cunhei esse termo, ostentação gospel. Não sei se existe, mas eu cunhei esse termo aqui, pode ser que ele já exista e eu copiei. E eu quero fazer aqui uma distinção entre o testemunho bíblico versus a ostentação gospel. O testemunho bíblico versus a ostentação gospel. O testemunho bíblico atribui glória a Deus. A ostentação gospel atribui glória ao homem. O testemunho bíblico é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro. Mas a ostentação gospel é antropocêntrica. O homem está no centro do testemunho. O testemunho bíblico reflete um coração humilde. A ostentação gospel reflete um coração arrogante. O testemunho bíblico é produzido pelo Espírito e somente pelo Espírito. A ostentação gospel é produzida pela carne. Se tem uma coisa que a carne gosta é de se gloriar. E ela vai querer se gloriar até mesmo daquilo que não vem de vós, que é dom de Deus. A carne às vezes quer se vangloriar da graça, como se a graça tivesse sido dada como uma recompensa pelas boas obras. Mas quem se orgulha da graça está agindo em base da ostentação gospel. Exemplos de ostentação gospel. Fui curado porque eu tive fé.
O sermão foi bom porque eu me preparei. Essa, pastor Marco. Sou próspero porque sou dizimista fiel. Ostentação gospel. Então cuidado, meu irmão, minha irmã. Quando você estiver vivendo a vida cristã, você não vivê-la ao invés de ser um testemunho, ser uma ostentação gospel. Você se vangloria, você exibe a sua fé, você exibe as obras do seu Deus, e você humilha o outro que não tem aquelas bênçãos. Você ostenta, você mostra, você quer aparecer, ao invés de simplesmente dizer assim: convém que ele cresça e eu diminua. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou nada, apenas uma voz pela qual ecoa a palavra do Senhor. Seguindo em frente, verso 28, Jesus vai fazer um contraste entre João e os que pertencem ao reino de Deus. No verso 28 ele diz assim: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Essa comparação feita por Jesus aqui entre João Batista e aqueles que são os menores no reino de Deus, ou seja, a comparação que Jesus faz entre João Batista e os que pertencem ao reino de Deus, ela pode ser entendida de duas formas. A primeira forma é que João, como um profeta do Antigo Testamento, e aí nós podemos fazer uma pergunta aqui: quem foi o último profeta do Antigo Testamento? João Batista. Mas João Batista está no Novo Testamento, sim, mas ele vem como precursor da nova aliança. Então, quando Jesus compara João Batista sendo grande, porém o menor no reino de Deus é maior do que João, essa comparação pode ser entendida que João, como um profeta da antiga aliança, ele apenas apontava para a realidade da nova aliança ao dirigir os seus ouvintes a Jesus. Portanto, a nova aliança, aqueles que creram em Jesus Cristo, que fazem parte do reino de Deus, eles estão agora vivendo a realidade, ao passo que João vivia a sombra. Ou isso também pode ser entendido da seguinte forma: João agora ouvia falar das grandes obras feitas por Jesus. Lembrando que João estava no cárcere. E ele não estava ali livremente, ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus fazer os seus milagres. Não, ele está no cárcere. Então, João estava ouvindo falar a respeito das obras, dos feitos de Jesus, mas os menores que estavam acompanhando Jesus, eles eram muito mais privilegiados, porque eles tinham agora a oportunidade de ouvir ao vivo Jesus proclamando as boas novas do reino e fazendo todos os sinais e prodígios. E eu creio que esse segundo ponto é uma maneira coerente de compreender essa comparação que Jesus faz, porque quando nós lemos Lucas capítulo 10, 23 a 24, Jesus vai nos dizer e vai dizer para a audiência que está ali que muito mais bem-aventurados são aqueles que agora estão vendo e ouvindo a Jesus, porque profetas ansiaram ver e ouvir o que estava acontecendo, ansiaram ouvir e ver esses momentos, mas eles não tiveram a oportunidade para isso. E aí, meus irmãos, diante dessa grandiosidade que Jesus aponta aqui a respeito de João Batista sendo grande, mas ao mesmo tempo dizendo que os menores no reino de Deus são maiores do que João, eu penso que nós não podemos passar pelo versículo 28 sem refletir a grandeza disso que está sendo dito aqui. Ou seja, nós já paramos para refletir sobre quão privilegiados nós somos em fazer parte da igreja do Senhor? Nós já paramos para refletir sobre quão grande privilégio é ser justificado das nossas transgressões e liberto da condenação eterna por meio de Jesus Cristo? Nós não vivemos mais às sombras daquilo que havia sido dito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Não, nós experimentamos a realidade delas. E nós precisamos refletir sobre o privilégio que nós temos
hoje, porque nós já vivemos a realidade da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos mais na época onde cordeiros, onde bodes eram sacrificados e o sangue era derramado como símbolo da remissão do pecado. Não, nós vivemos agora a realidade. Portanto, nós somos muito mais privilegiados do que aqueles que viveram à luz das sombras. Nós já paramos para refletir sobre o tamanho do privilégio de sermos chamados filhos de Deus? Filhos de Deus. E de fato, o apóstolo João, em 1 de João 3,1, ele diz algo maravilhoso: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Olha como que ele chama a atenção: vede, igreja do Senhor, quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha a grandiosidade disso. Olha o tamanho do amor de Deus. Reflitamos, irmãos, o privilégio que nós desfrutamos como igreja de Cristo é o privilégio de desfrutar as realidades, ao passo que aqueles lá atrás, eles viveram as sombras. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus nos abençoou, e ele está dizendo ali que as bênçãos já estão disponíveis. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, e ele diz, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E aonde que eu posso tomar posse delas? Em Cristo. Mas são bênçãos espirituais. Portanto, veja o tamanho do tesouro, o tamanho do privilégio. Vejam que os cofres de Deus já foram abertos. E obviamente eu não estou falando de cofres de carro, de limusine, de outras coisas aí ridículas que se escutam por aí. Não, eu estou falando de realidades espirituais, eu estou falando de ter sido escolhido antes da fundação do mundo, ter sido predestinado para a adoção de filho, ter sido justificado exclusivamente pelo sangue de Jesus Cristo, ter tido a minha culpa expiada, ter sido redimido, comprado do mercado escravo do pecado, ter sido transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É dessas bênçãos que Paulo está dizendo que nós já estamos extremamente abençoados e que elas estão disponíveis. Portanto, não podemos negligenciar o tamanho do privilégio que nós temos. E aí, do versículos 29 até o 35, Jesus vai contrastar aqueles que creram na mensagem de João e aqueles que rejeitaram a mensagem de João. E aí o verso 29, ele diz assim: todo o povo que o ouviu, ele está falando a João Batista, todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram. A palavra rejeitar aqui é desprezar, é colocar de lado, é dizer que não tem importância. Os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram a mensagem de João. E ele diz, rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. E esse contraste que Jesus faz aqui é o contraste entre os filhos da ingratidão e os filhos da sabedoria. Ele diz o seguinte, meus irmãos: até os publicanos ouviram a mensagem de João e entenderam que era através daquela mensagem que eles poderiam ser justificados. Até os publicanos e os pecadores, eles abraçaram a mensagem proclamada por João. E eles entenderam que João apontava para Cristo, e eles foram até Cristo. Agora ele está dizendo que os fariseus e os intérpretes, eles rejeitaram a mensagem, e uma vez rejeitando a mensagem, rejeitaram o conteúdo dela, que era o próprio Cristo. Portanto, eles disseram o seguinte: nós não queremos ouvir a ti, ó João. E ao dizerem isso, eles estavam dizendo, nós não queremos aceitar Cristo como o único caminho para sermos justificados. E ao fazerem isso, eles são eles são comparados aos filhos da ingratidão.
Os filhos da ingratidão são aqueles que nunca estão satisfeitos com Deus. E aí Jesus descreve essa comparação no versículo 31, quando ele diz assim: a que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que eles são semelhantes? Aí ele diz em que eles são semelhantes, verso 32, são semelhantes a meninos, que sentados nas praças, gritam uns para os outros. E olha o que eles gritam: nós vos tocamos flauta. Tocar flauta aqui significa festa. Nós fizemos festa, mas vocês não dançastes. Vós não dançastes. Nós entoamos lamentações, ou seja, nós fomos a um culto fúnebre, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Mas veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: peraí, eu não estou entendendo o que vocês querem. Vocês são inconstantes. Vocês são ingratos. Eu faço festa, vocês dizem que está ruim. Eu promovo o choro, vocês dizem também que está ruim. Peraí, não estou entendendo o que vocês não querem ouvir. Vocês querem salvação? Eu envio João, ele proclama a mensagem, vive no deserto, não bebe vinho. Aí vocês dizem: ah, meu Deus, esse aí não é esse não, Deus. Aí eu envio meu filho festeja, meu filho proclama as boas novas para os pecadores, vocês dizem: ai meu Deus, agora também não. Então não estou entendendo o que vocês estão querendo. E é importante, irmãos, nós percebermos isso, porque muitas vezes nossos corações são exatamente essa geração que Jesus está alertando aqui. Nossos corações são ingratos e insaciáveis. Olha algum tipo de pessoa, vê se você vai se identificar com alguma delas. Sabe aquele tipo de pessoa que tudo vai mal? Tudo vai mal, ela reclama de tudo, tudo. Se ela está numa festa, ela reclama: ah, essa festa está ruim demais, podia ser melhor. Se ela está no velório, ela: nossa, que tristeza. Se ela está desempregada, ela reclama. Se ela arruma um emprego, ela começa a reclamar do serviço. Se a palavra é pregada, ela diz que o pregador é entediante. Se a palavra não é pregada, ela diz que o pregador não sabe pregar. Se o pastor visita, ela acha que está tendo a sua privacidade invadida. Se o pastor não visita, ela reclama que ela não é amada. Se Deus abençoa, ela diz que é pouco. Se Deus a disciplina, ela sai da igreja. Se Deus escolhe quem irá salvar, ela diz que Deus é injusto. Se Deus não salva ninguém, ele é malvado. Então não dá para entender o coração humano. Sabe? Alguém se identificar aí, né? Tudo está ruim, aquele tipo de pessoa que tudo está ruim. Jesus está falando desse tipo de pessoa. Peraí, quem que eu vou comparar essa geração? Tudo que Deus faz para chamar vocês ainda não é suficiente? A festa não é suficiente? O meu filho pregado na cruz não é suficiente? Calvino diz assim: a ingratidão leva às queixas. Os seres humanos sempre têm sido e continuam a ser ingratos para com Deus. A menos que Ele satisfaça todos os nossos desejos, nós imediatamente nos lançamos em queixas dizendo: visto que até pouco Ele costumava me ajudar, por que será que Ele agora me abandonou, me desapontou? Nosso coração é inconstante. Jesus está dizendo: vocês não podem ser assim. Vocês não podem ser como meninos. Mas talvez você se identificou com essas pessoas aqui, que Deus pode fazer o que for por você que está ruim ainda. Existe um outro caminho para você seguir, e é o que Jesus diz no versículo 35, ele diz: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E aqui agora ele está estabelecendo os filhos da sabedoria, são aqueles que deleitam naquilo que Deus faz por elas. Quando Deus faz, eles se deleitam. Quando Deus não faz, eles descansam, ao invés de reclamar.
Os filhos da sabedoria são aqueles que creram na pregação de João Batista e foram batizados por ele. São os que creram no Messias apontado por João como cordeiro enviado por Deus para perdão dos pecados. Os filhos da sabedoria são aqueles que reconhecem suas culpas diante do Senhor. Os filhos da sabedoria são os que se arrependem pelo poder do Espírito mediante a palavra de Cristo. Os filhos da sabedoria são aqueles cuja justificação foi alcançada em Cristo e somente em Cristo. Os filhos da sabedoria são aqueles cujos corações e mentes foram transformados pelo poder regenerador da palavra. Os filhos da sabedoria são aqueles que são gratos pelo que Deus fez por eles e cujos lábios ressoam louvores e ações de graça, independente de Deus fazer ou não. E aí? Você é filho da ingratidão ou filho da sabedoria? Eu quero concluir voltando à pergunta que eu fiz lá no começo. Se Jesus fosse dar um depoimento a seu respeito, como seria? Eu gostaria que nós saíssemos daqui nessa manhã pensando nisso. Primeiro versículo que nós lemos, do versículo 24, diz assim: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito do Rony. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito do Lucas. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer a respeito do José Carlos. Então, pensa comigo. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito, e aí você preenche com seu nome. Qual seria o depoimento de Jesus? Vou te dar algumas opções. Depois do seu nome, 2 pontinhos, né? Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de, preenche com seu nome, coloca 2 pontos. E aí Jesus diz assim: um homem ou uma mulher que se veste bem. Um homem ou uma mulher bem-sucedidos. Um homem ou uma mulher com muitos seguidores nas redes sociais. Um homem ou uma mulher com uma voz bonita e que fala bem. Um homem ou uma mulher com muitos bens. Seria esse o depoimento? Ou seria esse? Um homem ou uma mulher crente nele. Um homem ou uma mulher cuja vida dá testemunho do Evangelho. Um homem ou uma mulher cheio de gratidão por ter sido salvo. Um homem ou uma mulher que sabe quão amargo e doloroso é o pecado, portanto, toda vez que peca, o confessa e se arrepende. Um homem ou uma mulher cujo testemunho redunda em glória somente a Deus e nunca para si mesmo. Se Jesus fosse dar um depoimento a respeito de mim e de você, qual dos 2 modelos aqui se encaixaria melhor? Que Deus, meus irmãos, possa nos levar de volta para casa, refletindo sobre: Senhor, quem sou eu para ti? Que tem tu a dizer ao meu respeito? Ah, Senhor, e se o seu depoimento não for um depoimento bom, Deus me transforma, Deus me lava, Deus me limpa, Deus me regenera. Ou talvez você pode até ter que dizer: Deus, me salva, me salva. Que você possa ter a coragem de perguntar ao Senhor: que dizes ao meu respeito? E se a palavra que ressoar nos seus ouvidos for dura, lembre-se da pregação de João: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vamos orar ao Senhor? Coloque-se de pé, recline a sua cabeça. Pai amado, nós temos tantos depoimentos a nosso respeito, dos nossos amigos, dos nossos familiares, nossos colegas de trabalho. Às vezes depoimentos
de nós mesmos. E raríssimas são as vezes, ó Deus, quando nós buscamos a opinião do Senhor. O que o Senhor está pensando a respeito das nossas vidas, a respeito da maneira como temos vivido, a respeito da maneira como temos trabalhado, a maneira como nós estamos vivenciando os nossos relacionamentos, a maneira como nós estamos levando, ó Deus, as coisas do Senhor e do Teu reino. Ó Deus, se há um que o depoimento é suficiente e extremamente necessário, é o do Senhor. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor faça um comentário nos nossos corações. Eu peço a Deus que o Senhor, se for necessário, que o Senhor detone os nossos corações. Se for necessário, ó Deus, que o Senhor humilhe o nosso ego. Mas, Senhor, não nos permita viver à luz do que os outros pensam a nosso respeito e daquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Nos dê um feedback, Senhor, como dizem os gestores, nos dê um feedback a respeito de nós mesmos. E, Senhor, não se acanhe em nos dizer a verdade, porque a palavra do Senhor nos diz que conheceremos a verdade e é ela que nos libertará. Faça isso, Senhor, para que somente o Senhor receba glória, honra, louvor e majestade, agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar aí. Pastor Marco, tem algum aviso? Culto de terça-feira, 19h30, né? Então, irmãos, nós temos aqui a nossa atividade, né? Os nossos serviços às terças-feiras, às 19h30. Então, se você puder, você pode participar conosco desse serviço. Tem alguém que está fazendo aniversário esse mês? Que nós esquecemos aqui? Não, né? Não? Então traz o manuscrito aqui, Felipe, por favor. Só uma breve propaganda aqui da escola de leitura. Nós estamos com esse livro ainda em mãos, O Caminho para o Filho Andar. Então, se você quiser levar essa obra, você pode procurar ali o nosso irmão Felipe, ok? É uma obra boa, excelente. E, como eu falei, nós vamos adquirir outras obras, que é Mentiras em que todas as mulheres acreditam e as verdades que as libertam. Nós vamos adquirir essa obra. Tem uma outra obra que o Rogério nos indicou, que fala inclusive dos 5 pontos do calvinismo, as doutrinas da graça, e nós vamos adquirir essa obra também. Então, sinta-se encorajado e desafiado à leitura, ok? Sinta-se encorajado e desafiado. E eu quero encerrar, antes das orações, dizer algo aqui importante. Na semana passada, vocês viram ali a salinha das crianças, né? Eu fiz um videozinho, mandei lá para fazer um merchan. Então não deixe de orar por esse ministério. E eu também gostaria de fazer um elogio aqui também, de púlpito, né? E louvar ao Senhor pela vida do Davi e da Ruth. Meu Deus. Por quê? Porque semana passada a Bárbara e o Jackson não vieram, a Josana e o Geraldo não vieram, mas a Ruth e o Davi vieram, chegaram aqui, ó, de mão dada, biblinha debaixo do braço, sentaram ali no cantinho. Então a gente não pode deixar, né, de ter essas percepções, porque são as sutilezas. As sutilezas que fazem a diferença. Então, ó, o negócio está dando certo aí, viu? Glória a Deus, vamos casar esse povo. Então vamos orar, coloque-se de pé. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Fernanda, que está ali conosco novamente. Fernanda mesmo, né? Então, não esqueci não. A Ana Letícia não esteve aqui, também a sua avó, porque a avó dela tinha testado positivo para o Covid. Então, a Ana Letícia não veio, porque ela tem contato direto com a avó, ok? Então, lembrando, irmãos, também, isso é muito importante, que a gente retome os cuidados. Nós estamos acompanhando aí, né, o que tem sido dito aí
pelos especialistas. Então, tenhamos aí o cuidado, porque nós temos também a responsabilidade humana, né? Como nós falamos aqui na escola. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos te agradecer e te engrandecer, ó Deus, pelos nossos serviços nesta manhã. Ó Deus, nós somos gratos e completamente gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez nesta manhã, por nós, em nós e através de nós, ó Deus. Nós também te agradecemos por aquilo que o Senhor não fez, porque o Senhor, ó Deus, é quem deve prevalecer e a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, aos nossos corações tudo o que foi dito aqui, Senhor. Desde o momento da escola, passando pelos louvores, nos quais nós te adoramos, ó Deus, através das nossas canções, ó Deus, passando pela exposição da palavra, passando pelos momentos de oração, ó Deus, que o Senhor possa, pelo seu Espírito, aplicar todas essas coisas aos nossos corações, santificar a sua igreja, edificar a sua igreja, disciplinar a sua igreja, consolar a sua igreja, ó Deus, através de todas essas coisas. Deus, eu peço isso e te agradeço, em o nome santo e maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e suaves consolações do Espírito de Deus, sejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Ide em paz, meus irmãos, que Deus os abençoe.